Olá, boa noite. Polícia Federal descobre esquema internacional de tráfico de pessoas e resgata pernambucana que era explorada sexualmente na Ásia. Homem morre em incêndio que atingiu apartamento na Encruzilhada, zona norte do Recife. Recém-nascido foi resgatado. Na Praça do Carmo, em Olinda, cadela é vítima de choque elétrico e morre ao encostar em poste de iluminação pública. Trabalhadores com carteira assinada já podem fazer a portabilidade do empréstimo consignado. A gente explica como. Aplicativo desenvolvido por pesquisadores da UFPE mostra a qualidade do combustível vendido nos postos da capital pernambucana. Você pode seguir o NE2 no Instagram. É mais uma forma de você se conectar com a gente e acompanhar notícias e bastidores. Nosso perfil é o @ne2.globo. Um incêndio em um apartamento na zona norte do Recife terminou com a morte de um professor de 48 anos. Outras 5 pessoas foram socorridas, entre elas um bebê de 29 dias. Este vídeo foi gravado por uma pessoa que trabalha próximo ao edifício Manuel Costa. O fogo podia ser visto do lado de fora do prédio. As chamas vinham de um apartamento do 3º andar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, era por volta de 8 horas da manhã, quando o incêndio começou no quarto e se alastrou rapidamente. Na rua, os vizinhos ouviam os gritos de socorro vindo das janelas dos apartamentos. Um senhor que estava no 5º andar com um bebezinho recém-nascido e um rapaz que estava já na parte superior do prédio, que eu esqueci agora o nome também, da cobertura, pedindo socorro também. Estava devastador, estava uma coisa assim realmente que a gente pensava que ia alastrar para os outros lados, né? Os bombeiros enviaram 7 viaturas ao local para controlar o fogo. O edifício, que fica na rua Professor Miranda Curió, no bairro da Encruzilhada, zona norte da capital, é moradia para 42 famílias. Amanda mora um andar acima do foco do incêndio. Algumas pessoas ficaram lá em cima, e não, principalmente quem está do lado de lá, e não sabia o que estava acontecendo, né? Só via o cheiro da fumaça, os bombeiros chegando, acho que muito desespero. Mas assim, daqui de baixo a gente tentava, né, dizer, calma, o bombeiro chegou. Mas eu imagino o desespero. Por pouco eu não ia ser uma das pessoas que iam estar lá em cima, né? 6 moradores do prédio foram atendidos pelo SAMU e pelo Corpo de Bombeiros, incluindo um recém-nascido de 29 dias. Uma pessoa foi atendida aqui no local. 4 vítimas, incluindo o bebê, foram levadas para emergências de hospitais aqui no Recife. Um morador que possivelmente teria inalado fumaça não resistiu. O corpo dele foi encontrado na cobertura do prédio. A vítima foi identificada pela polícia como o Wildson Cruz, de 48 anos. De acordo com os vizinhos, o Wildson era professor de matemática e morava num apartamento do 7º andar com 2 cachorros. A pessoa foi encontrada na cobertura, né, um local que fica a piscina em frente ao elevador. O bombeiro chegou lá, fez o atendimento, chamou o SAMU, o médico do SAMU fez o atendimento e infelizmente foi constatado o óbito. E tiveram também 2 cachorros da vítima que foram encontrados lá em cima, junto à casa de bombas. Quando ele inala, quando ele respira, ele queima toda a via aérea. E essa queimadura termina sendo mais grave do que uma queimadura em áreas externas e provoca um óbito até mais rápido porque compromete a ventilação e a respiração desse paciente. Como os nomes das vítimas não foram divulgados, nós não temos atualização do estado de saúde. Uma cadela foi eletrocutada na Praça do Carmo, em Olinda. A descarga elétrica que matou o animal aconteceu em uma área frequentada por várias crianças. Ossi e Ingrid ficaram muito assustados quando souberam da morte do cachorro num espaço que é compartilhado também pelas crianças. É apavorante. Porque imagina você sair para brincar com seu filho e voltar direto para o hospital até causar uma morte. Isso nos afasta ainda mais, é uma pena que a cidade de Olinda demonstra esse nível de abandono. Foi a cadela de Yasmin que morreu, e de uma forma traumática. Tudo aconteceu no lugar em que ela sempre frequentou com a família, mas que agora se transformou num ambiente de dor e revolta.
A cachorra morreu depois de receber uma descarga elétrica ao se encostar num dos postes da praça. Ela estava de guia o tempo todo. Eu passei primeiro para o outro lado para a gente ficar sentada olhando ele. Só que assim que ela passou para o outro lado, ela caiu no chão e começou a se contorcer. Quando ela se jogou no chão, a guia escapou da minha mão e ela ficou se contorcendo. Eu pensava que era algum bicho mordendo ela. O pessoal que estava ao redor começou a gritar que era choque. Aí eu me afastei e chegou um homem com um pedaço de madeira para tentar empurrar ela. E eu saí correndo também para pegar um pedaço de madeira maior, porque ela tinha 20 quilos. Yasmin contou que várias crianças estavam no parquinho, que fica no mesmo espaço do poste. Na área tem balanço, casinha de madeira e gangorra. Yasmin tinha ido com um filho, um garoto de 5 anos que estava participando de uma atividade recreativa. Ela diz que não recebeu nenhum tipo de apoio após o acidente. Eu saí correndo atrás de viatura, o pessoal que estava aqui, a gente ligou para tudo que dava para ligar. Levaram mais de 1 hora, mesmo se tivesse uma chance pequena dela ficar viva, depois de 1 hora não tinha mais como. E só depois de 1 hora chegaram para desligar. Eu fiquei aqui de 8 horas da noite só para poder tirar o corpo dela de lá. Yasmin contou que a cachorra Eli tinha 8 anos, estava com a família desde filhote e que vai ser difícil daqui para frente, principalmente por causa do filho de Yasmin. Ver ela morrer desse jeito, meu filho de 5 anos desde que ele nasceu. A gente tá com ela acompanhou o crescimento dele. Ele chegou em casa, ele nem entendia o que tinha acontecido ainda. Ele perguntou se ela ia voltar para casa. E eu não sabia nem como explicar. A Neoenergia enviou uma nota para a gente informando que postes como este, localizados em praças e canteiros centrais, são de responsabilidade das prefeituras e que não tem nenhuma relação com o fornecimento de energia da distribuidora. Já a Prefeitura de Olinda informou que encaminhou uma equipe ao local logo depois do ocorrido para interromper o fornecimento de energia elétrica. A Prefeitura de Olinda disse também que fez uma vistoria em todos os postes da praça e que está tomando as medidas necessárias para evitar um novo incidente. A Polícia Federal descobriu um esquema de tráfico internacional de pessoas e resgatou uma pernambucana que estava sendo explorada sexualmente na Ásia. O repórter Gustavo Ferreira traz para a gente as informações. Oi, Gustavo. Oi, Márcio. Boa noite. O delegado Márcio Tenório da Polícia Federal vai explicar para a gente como é que funcionava esse esquema envolvendo esses 2 chineses que foram presos no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na última sexta-feira. Como é que eles agiam, delegado? Boa noite. As investigações demonstram que eles utilizaram um elemento, vamos dizer, do país, uma terceira pessoa investigada nesse caso, que é uma brasileira, também bastante nova de idade, né? E provavelmente o papel dessa moça era a de aliciar, então era de buscar pessoas em situação de vulnerabilidade que interessassem ao perfil do grupo, tivessem o perfil que o grupo tinha interesse, e ela era a ponte entre os presos, né? Os cidadãos de origem asiática que foram presos, e a pessoa. Então ela fazia esse papel de aliciamento. Então, a partir do momento que ela fazia a proposta e essas pessoas aceitavam, o grupo cuidava da parte logística, de aquisição de passagem, contatos com o local, com a região em Mianmar, para onde ela seria levada. E a aliciadora, essa brasileira que também é investigada, ela inclusive levava as moças. Então, uma forma de mostrar para essas moças ainda, dar mais segurança ainda, uma sensação de segurança, né, no caso, para essas moças que estavam sendo aliciadas. Então, na investigação, a gente já comprova que em pelo menos 6 meses, ela teve 2 vezes, ela saiu do Brasil, esteve 2 vezes na região, lá do Mianmar, e nas 2 ocasiões foi levando vítimas brasileiras, né? Uma dessas ocasiões, inclusive, foi levando a pernambucana. Ela foi levada para aquela região com falsas promessas, com a finalidade real de ser explorada sexualmente, né? Em um hotel, especificamente ela estava em um hotel cassino da região. É uma região que vem sendo explorada dessa forma, com hotéis, com cassinos, há um turismo de jogos nessa região. E ela foi levada com essa falsa promessa, foi aliciada aqui no Brasil, foi levada com essa falsa promessa de que teria ganhos elevados, principalmente identificar possíveis vítimas que ainda estejam
nas mesmas condições e na mesma área. Como é que está a situação dos chineses agora? Eles seguem presos, as investigações continuam, quais devem ser os próximos passos? Eles foram presos na sexta-feira, os mandados são de prisão preventiva, né? Então assim, não tem prazo para essa prisão, as investigações continuam. Agora, num outro momento, que é o momento de análise do que a gente conseguiu apreender em poder deles, especialmente os smartphones, né, que são equipamentos que a gente sabe que atualmente eles armazenam todo tipo de informação que nos interessam bastante para a gente identificar não só outros integrantes da organização, mas também e especialmente tentar identificar outras vítimas brasileiras que tenham sido levadas e que estejam ainda na condição de vítimas lá nessa região. Muito obrigado, delegado Márcio Tenório, pelas informações. Volto ao estúdio, Márcio. E olha só essa história que está no G1. 2 carros foram arrombados e furtados dentro do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, do bairro do Cordeiro, zona oeste do Recife. Para saber todos os detalhes, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está na tela. As imagens enviadas para a TV Globo mostram um veículo com vidros quebrados e todo remexido. Os arrombamentos aconteceram ontem e foram confirmados hoje. O DHPP funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana. A Polícia Civil disse que abriu um inquérito para investigar o crime dentro de um prédio público da Secretaria de Defesa Social. Um policial militar registrou a perseguição a um suspeito em Boa Viagem, na zona sul do Recife. Essas imagens que você vai acompanhar agora foram enviadas aqui para a TV Globo e mostram um homem de moto em alta velocidade fugindo pelas ruas do bairro. Segundo a PM, ele utilizou a contramão, ultrapassou o sinal vermelho e colocou a vida de outras pessoas em risco. O suspeito estava com 100 gramas de maconha e tinha mandado de prisão em aberto. Após alguns minutos de fuga, o motociclista bateu em um entregador de aplicativo e acabou alcançado aí pelo policial militar. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, direção perigosa, resistência, desobediência e dano. Profissionais da educação da rede estadual de ensino voltaram hoje pela manhã à Assembleia Legislativa para pressionar os deputados pela aprovação do reajuste salarial da categoria. Servidores da educação estavam na frente da ALEP, a Assembleia Legislativa. Nesta segunda-feira, a categoria fez um dia de paralisação como forma de reivindicar a aprovação do projeto de reajuste salarial. De acordo com o Sintep, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Pernambuco, foram suspensos 95% das aulas em todo o estado. A categoria também lotou o auditório Sérgio Guerra pela manhã, onde houve uma audiência com 9 dos 49 deputados estaduais e os profissionais, que se sentem prejudicados em meio a uma disputa política. Nós solicitamos que a educação seja respeitada, que realmente a educação seja priorizada neste momento e nos tire desse conflito que está havendo entre o Poder Executivo e a Casa Legislativa. De acordo com o sindicato, são 72 mil servidores da educação na rede estadual de ensino. O projeto prevê reajuste entre 6,7% e 8,2% a todos, incluindo aposentados. O percentual depende de tempo de carreira e de formação. No ano passado, o reajuste foi único, de 3,62%. O presidente da ALEP, deputado Álvaro Porto, do PSDB, explicou a tramitação do projeto. Disse que o documento foi apresentado pelo governo do estado no dia 28 de maio, analisado por 4 comissões em regime de urgência e foram feitas 2 tentativas de aprovação. Ele nega disputa política entre deputados e governo. São 49 deputados, deputados independentes, deputado da base do governo, deputado da oposição. O que existe aqui nessa casa é uma autonomia e uma luta para que as coisas boas que vier aqui para a Assembleia vai ser aprovado. O projeto de lei de reajuste dos servidores da educação é resultado de 4 meses de negociações, mas para passar a valer depende da aprovação da Assembleia Legislativa. Nas 2 vezes em que foi apresentado, nem chegou a ser votado porque não havia a quantidade mínima necessária de deputados presentes.
A deputada Rosa Amorim, do PT, defende que o projeto seja votado logo. Mais uma vez, os profissionais que deveriam estar comemorando uma vitória importante de um reajuste que foi significativo para a categoria, agora está preso por conta de uma disputa que está ocorrendo aqui na casa. Para o projeto ser votado, é preciso que, no mínimo, 25 dos 49 deputados estejam presentes. De acordo com a presidência da Alep, o grupo que defende os assuntos do governo do Estado tem se ausentado das sessões. Nossa produção agendou entrevista com a deputada Socorro Pimentel, do União Brasil. A líder do governo na Assembleia atenderia nossa equipe no final da audiência, mas a assessoria da parlamentar informou que ela havia saído da Assembleia para participar de uma reunião no Palácio. O reajuste dos profissionais da educação foi votado à tarde e foi aprovado. Teve 31 votos na primeira votação e 35 na segunda. O projeto segue agora para a sanção da governadora Raquel Lira. Os deputados aprovaram também o nome de Mochidayan Fernandes de Carvalho para o cargo de diretor-presidente da Adagro. A líder do governo na Alep, a deputada Socorro Pimentel, do União Brasil, disse que o aumento do piso salarial dos professores é fruto de um processo construído em um diálogo com o governo do Estado. Segundo ela, o pagamento será retroativo a janeiro deste ano e reforça o compromisso do governo estadual com a categoria. Pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco criaram um aplicativo para divulgar a qualidade dos combustíveis nos postos do Recife. Pelo celular, é possível ver onde tem um posto com combustível verificado e aprovado. Quando você abastece, você leva em consideração o preço ou a qualidade do combustível? A qualidade, o preço, tudo vem em comum, sabe? Tem que ver, pesquisar bastante. O preço hoje basicamente são iguais, mas nem todos os postos a gasolina são de qualidade, né? Eu justamente já queimou uma bomba de combustível minha por conta de qualidade da gasolina. Com a gasolina custando em média R$ 6,56 o litro no Recife, segundo o último levantamento da ANP, Agência Nacional do Petróleo, não se pode esperar menos do que a melhor qualidade possível para o combustível que entra no tanque do seu veículo, né? Quanto menor for a qualidade do combustível, menor vai ser a eficiência do veículo. A gasolina adulterada, por exemplo, pode conter substâncias que não são queimadas devidamente e, com o tempo, vão se acumulando nas peças, prejudicando o funcionamento do motor. O teste da qualidade dos combustíveis é feito aqui na Universidade Federal de Pernambuco. Todo mês, as equipes saem, coletam amostras como essas daqui e trazem para o laboratório de combustíveis para avaliar a qualidade do que está saindo das bombas. A ANP faz o sorteio de postos todos os meses. Esses postos são enviados, essa relação de postos são enviados para o laboratório. E aí, um carro para fazer aí aos postos, esses são sorteados aleatoriamente. Esse programa não é de fiscalização, PMQC, é de gerar diagnóstico. O laboratório realiza coletas mensais em postos indicados pela ANP, analisando combustíveis como etanol, gasolina e óleo diesel, com base em normas internacionais. Os resultados desses testes são enviados à ANP, que divulga mensalmente em seu site. Mas por ser um monitoramento por amostragem e por falta de hábito dos consumidores de consultarem esse tipo de informação, muitas vezes os dados não chegam ao público. Foi pensando nisso que surgiu o Combustível Nota 10, um aplicativo de celular. Desenvolvido pelo Laboratório de Combustíveis e Lubrificantes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o programa Combustível Nota 10 busca ajudar consumidores a encontrarem postos confiáveis para abastecer seus veículos. A importância é aumentar a relação de confiança entre consumidor e revendedor. Tanto o revendedor de combustíveis quanto o consumidor ele vai ter acesso à informação de qualidade dos produtos que estão sendo comercializados. Então esse é o principal diferencial. 10 postos já estão cadastrados no aplicativo. No mapa, é possível visualizar quais postos participam. Se aparece no mapa, é porque a qualidade do combustível está adequada. A partir dessa formalização, o laboratório vai mensalmente aos postos, fazer a coleta dos combustíveis, realizar as análises e, no caso de 100% das análises estando em conformidade, o posto é ativado no programa. O combustível é caro, né, para a população. E você tem que ter... E não é fácil de fazer análise no posto. Então, tem que ter um programa que, através do programa, dá a garantia que aqueles postos têm combustível com a qualidade que atende os padrões de resoluções da Agência Nacional do Petróleo.
Trabalhadores com carteira assinada já podem fazer a portabilidade do crédito consignado, aquele com desconto em folha de pagamento, de um banco para outro. A repórter Lilian Oliveira traz para a gente as informações. Lilian. Olá, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o advogado trabalhista Agenor Nogueira Neto. Doutor, conta pra gente o que é que muda na prática para esses trabalhadores que podem fazer empréstimo consignado. Bem, aqueles primeiros empregados, consumidores, que contraíram ali logo no lançamento do programa esse crédito, eles ficaram ali com aquela taxa fixa. A grande mudança é que, a partir de agora, a partir do último dia 6, eles podem fazer a troca por uma instituição financeira que ofereça melhores condições. Isso é, uma melhor taxa de juros. Antigamente não. Antes ele tinha que ir até o final e pagar aqueles juros ali contratados. Já agora, pela concorrência, então ele pode optar ali pela instituição financeira que oferecer as melhores condições. Como é o processo? Ele pode entrar em contato com várias instituições? Como é que ele pode pedir essa portabilidade? Tem alguma taxa? Perfeito, vamos lá. Inicialmente, ele tem que ir às instituições financeiras, tem que buscar as instituições financeiras. Mas isso, como eu falei, é num primeiro momento. No segundo momento, a partir de julho, o MTE, Ministério do Trabalho e Emprego, já informou que essa troca ele pode ser através da carteira de trabalho digital, da CTPS digital. E se ele já fez um empréstimo e quer mudar, a empresa, e também se ele for demitido, o que acontece? Vamos lá. No caso ele venha a ser demitido nesse empréstimo, ele vai responder, primeiramente, com as verbas rescisórias e com o limite de 10% ali do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, 10% do FGTS, não é? E lembrando que ele, sendo demitido, ele vai responder com essas garantias ou, caso não tenha essas garantias, ele seja demitido, por exemplo, por justa causa, no momento que ele for readmitido, aí ele passa novamente a responder e lembrando que isso ele vai responder com juros, enfim, com os valores atualizados aí. E o Tribunal de Justiça começa amanhã um mutirão para negociação de dívidas e atividades. Quem explica os detalhes é o repórter Diogo Franco. Diogo. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite para todo mundo que assiste ao NE2. Olha só, acontece amanhã e quarta-feira a segunda edição da ação Pulando a Fogueira das Dívidas, que é promovida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco, aqui no Fórum Rodolfo Aureliano, no bairro de Joana Bezerra. Para a gente entender esses detalhes dessa ação, eu estou aqui com Vivian Tavares, que é gestora do programa de Pró-Endividados do TJ. Bem-vinda ao NE2. Qual o objetivo dessa ação, Vivian? Obrigada e boa noite. O objetivo principal da ação é trazer conhecimento sobre planejamento e educação financeira. E aí, pensando nisso, o Pró-Endividados trouxe para cá alguns parceiros, como o CDL, que a gente vai poder fazer consulta ao especial Serasa, o SEBRAE, com atividades de apoio ao empreendedorismo, a Universidade Federal Rural, o curso de Ciência para o Consumo, e o pessoal vai estar aqui, os alunos vão estar ajudando as pessoas a fazer o seu planejamento individual, um atendimento relacionado às suas finanças. Também teremos uma roda de conversa com o tema, a Neoenergia vai estar fazendo uma palestra também sobre consumo consciente, e também o ITB, fazendo documentações, tá? O RG. Então, além de consulta e também para negociar dívidas, existem atividades para ajudar o consumidor a não se endividar também, né? Exatamente, porque essa questão financeira, todos nós somos consumidores, então a gente tem que saber como é que a gente vai consumir, né? E se a gente cai numa situação de endividamento ou superendividamento, o que é que a gente pode fazer para sair dessa situação? Como é que as pessoas podem fazer para participar? Para participar é só chegar aqui amanhã e, no caso, quarta-feira, tá? E vai fazer um cadastro e participar. Nós teremos alguns credores que a gente já vai poder fazer audiência e de conciliação com a Neoenergia, com a Compesa e com o Banco Bradesco. Caso que seu credor, que você deve, não esteja aqui presente, a gente já vai encaminhar para o Pró-Endividados, que é um serviço permanente, então você também já vai sair agendado para uma audiência lá no Pró-Endividados também. O trabalho vai continuar também no setor de endividados. Isso. O objetivo principal, como eu falei, é o conhecimento. Então, a questão de negociação de dívidas, a gente já tem esse serviço que funciona durante todo o ano no Pró-Endividados. Então, muito obrigado, Vivian Tavares, que é gestora do programa de Pró-Endividados do TJ. Vai funcionar todo esse serviço amanhã e quarta-feira, das 9 da manhã ao meio-dia. Márcio Bonfim.
Moradores de Casa Caiada, em Olinda, filmaram um incêndio agora à noite. Nós acabamos de receber vídeos que mostram o fogo num dos apartamentos do edifício Estação Olinda. Fica na Avenida Ministro Marcos Freire, na beira-mar da cidade. O Corpo de Bombeiros confirmou que às 6h55 mandou 7 viaturas ao local, mas ainda não tem informações sobre vítimas. Logo depois do intervalo, ao vivo, o lançamento de um livro que conta a história de ex-governadores aqui do estado. E a abertura do CinePE, que terá exibição de filmes gratuitos até o dia 15. Lembrando que o NE2 está no Instagram. Nosso perfil é o @ne2.globo. E a gente volta em instantes. Até já. Um livro lançado esta noite reúne a trajetória política de 22 ex-governadores aqui de Pernambuco. O repórter Mário Carvalho acompanha o evento ao vivo. Oi, Mário, boa noite para você. Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. É o livro Leões do Norte, de Magno Martins, está sendo lançado aqui em um restaurante no bairro das Graças. Nesse momento, ele está conversando aqui com os leitores, fazendo os autógrafos. O livro traz, como você disse, uma mini biografia, né, de 22 ex-governadores de Pernambuco que atuaram entre 1930 e 2023. E, claro, em evidência, figuras como Miguel Arraes, Agamenon Magalhães, Marco Maciel, Eduardo Campos. É uma viagem no tempo e na história política aqui do estado. E o livro traz também bastidores da política, histórias, ilustrações. E um dos ex-governadores que está no livro também presente é Mendonça Filho, hoje deputado federal, foi governador entre 2006 e 2007, né? Qual é a importância para o senhor de um livro como esse, de estar num livro como esse? Boa noite. Primeiro, é um privilégio para qualquer um ter governado Pernambuco num período, acho que, rico da nossa história. Eu fui vice-governador de Jarbas durante quase 7 anos, ou mais de 7 anos, e depois o sucedi. O estado de Pernambuco é um estado rico do ponto de vista político. E isso é uma honra figurar no livro de Magno Martins. E quem também está presente são parentes de ex-governadores. Eu estou aqui com Madalena Guerra, que é filha de Paulo Guerra. Para você, qual é o sentimento de ter um livro como esse aqui? O sentimento, a família toda agradece esse lançamento e reconhece a importância para essas gerações e para as futuras gerações da história de Pernambuco, dos governadores de Pernambuco. Muito obrigado. Vou vir aqui para o outro lado para conversar com o Magno Martins. Como foi que surgiu, Magno, a ideia de trazer um livro como esse? Boa noite. Boa noite. Eu tive a ideia em função de um vácuo, uma lacuna que existe em Pernambuco de pesquisa, de história, do conhecimento de quem ajudou Pernambuco a se desenvolver. Pernambuco, historicamente, foi o Leão do Norte, né? Daí o título do livro, Os Leões do Norte, porque esses 22 personagens, governadores, eles ajudaram a engrandecer e fazer esse leão rugir mais alto, esses Leões do Norte. São governadores de 1930 até 2022, de Carlos de Lima Cavalcante a Paulo Câmara. Magno, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí, sucesso no livro. O livro custa R$ 80 e já está à venda nos locais. Volto com você, Márcio. Obrigado pelas informações, Mário. A noite também é de celebração ao audiovisual. Tem a abertura do Festival CinePE e a repórter Lília Oliveira mostra ao vivo pra gente. Oi, Lília, boa noite para você, seja bem-vinda. Oi, Márcio, muito boa noite para você e para todo mundo que está assistindo. A gente está aqui no Teatro do Parque, está lotado, a festa muito bonita, já teve encontro de blocos líricos, teve o grupo As Januárias animando o povo com muito forró. E olha, a expectativa está grande, porque vai ter a presença também da ministra da Cultura, Margareth Menezes, que vai lançar um edital aí falando de investimentos para a produção audiovisual, investimentos de 300 milhões de reais, então a expectativa está grande. Eu estou aqui com o Alfredo Bertini, que é o diretor do CinePE. Alfredo, muito boa noite. Olha, a 29ª edição, teatro lotado, todo mundo na expectativa para ver esse festival. Conta pra gente, como é que tá seu coração, né, de realizar tudo isso? Chegar nesse ponto, boa noite para o público, boa noite à retaguarda do NE2. É uma satisfação sempre, todos os anos, a gente, com toda a dificuldade, né, quer fazer cultura nesse país, né? Mas com os apoios, com os patrocínios, com as atenções que a gente recebe, principalmente do público,
Isso dá um ânimo muito grande para a gente, por mais que a gente fique naquela expectativa, aquele friozinho na barriga. Todos os anos, o primeiro dia sempre tem essa correria, esse estresse, né? Mas faz parte, felicidade total. Acho que o festival está com uma programação bacana. Os filmes foram muito bem selecionados pela nossa curadoria. Temos lançamentos de livros, temos as homenagens à Leandra a Leandra Leal e a Júlio, né, o ator. Enfim, que a gente está aqui esperando o público todas essas noites. Domingo é a premiação. Alfredo, muito obrigada pelas informações. Ele está na correria aqui para receber também a ministra que vai chegar daqui a pouco. Agora que abriu para o pessoal entrar no teatro, né, garantir os seus lugares. E é isso, a gente está acompanhando por aqui e amanhã a gente vai ter uma reportagem também no Bom Dia Pernambuco mostrando toda essa festa. Márcio. Obrigado, Lília. Bom trabalho para você, para toda a equipe. Estava aparecendo também o QR Code, que a programação do CinePE vai até o dia 15 de junho. Lá no G1 você também encontra todos os detalhes da programação do CinePE. E o G1 também está com uma campanha, estou aqui com o celular, uma campanha do Dia dos Namorados. Para saber como participar, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que agora está aparecendo também aqui. É bem simples. Você preenche um pequeno formulário e envia uma foto com o seu namorado, então com a sua namorada. Tem que ter também uma mensagem romântica para acompanhar as fotos. Vão fazer parte de uma galeria de imagens que o G1 vai publicar no dia 12 de junho e a gente também vai mostrar aqui no NE2. Futebol. Na Série D, o Santa Cruz foi derrotado. Vou para essa câmera então. Na Série D, o Santa Cruz foi derrotado fora de casa pelo Ferroviário do Ceará. O Santa até saiu na frente com esse belo chute de Thiago Galhardo aos 14 minutos do primeiro tempo. Mas 2 minutos depois, Ciel apareceu livre na área e deixou tudo igual para o time da casa. Na segunda etapa, Ciel, atacante experiente, apareceu de novo e virou o jogo para o Ferroviário. E ainda deu tempo de João Neto fazer o terceiro gol nos acréscimos, 3-1. Foi a primeira derrota do Santa Cruz na Série D, mas o time continua líder do grupo A3 com 19 pontos. E nós ficamos por aqui. Para você, uma boa noite e até amanhã.